Estamos numa jornada e estudando o livro de 1 Coríntios. Quantos estão recebendo algo de Deus ao longo dessa série de estudos? Tem um brado de glória a Deus bem forte, coisa linda, né? Eu quero convidar você a conhecer um pouco de tudo. Pode tirar aqui esse vaso, ó, encostar bem, por favor, tá bom? Convidar você a adquirir o nosso material, todo ele já está disponível. Nós estamos hoje desembarcando exatamente na metade dessa revista fantástica. E nós temos todo o material para adultos, adolescentes, crianças. Nosso objetivo sempre foi e será que toda família estude a Bíblia sistematicamente, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E uma das grandes visões que Deus deu a essa igreja é que toda família estuda o mesmo capítulo. Então, quando você chegar em casa, seu filho de 1 ano de idade, 2 anos de idade, está estudando hoje 1 Coríntios capítulo 9. Então, nós vamos poder juntos compartilhar no momento da mesa, a família discipulando a família edificando a família. Isso não tem preço. Então, quero convidar você, nós temos todo o material, está disponível lá embaixo, você pode passar e adquirir. E para quem está aqui hoje pela primeira vez, o culto de domingo de manhã é um culto normal, como qualquer um outro nessa igreja. Esse é o segundo dessa manhã, nós tivemos um às 7h30. Mas a diferença desse culto para o culto da noite é que de manhã você já sabe de antemão tudo que você vai estudar ao longo do ano. Dê uma olhadinha de onde nós estamos vindo, para onde nós estamos indo, para você já se localizar tudo que vai ser estudado. Se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos fechar esse ano batendo no peito e dizendo que 6 livros completos da Bíblia foram estudados, copiados e ministrados, capítulo por capítulo, versículo por versículo, domingo de manhã. Nós já estudamos Juízes, Ruth, estamos estudando agora 1 Coríntios, é o terceiro livro, estamos na metade deles. Vamos estudar 1 Samuel, 2 Samuel e Lucas. Você pode dar um brado de glória a Deus bem forte por isso? Gente, 6 livros completos da Bíblia. Que segurança a nossa igreja tem. Um dia, você que é líder, vamos comparecer perante Deus para prestar conta do nosso ministério, da nossa vocação. E nós sabemos que o que edifica o povo é a palavra. O que liberta o povo é a palavra de Deus. Claro que tudo isso, gente, tudo bem feito com excelência, louvor, aparência, tudo isso é importante, mas o mais importante aqui chama-se palavra de Deus. E a gente ter esse conforto e esse consolo de que nós estamos edificando nossa vida pela palavra, isso não tem preço. Então, eu quero desafiar você. Vou pedir a Boas Novas que filme. Olha como está cheia a casa. Esteja sempre aqui domingo de manhã. Se eu pudesse recomendar para você um culto para você estar, é o culto da família com escola dominical. Esse culto é o culto mais importante dessa igreja. E eu desafio você a estar conosco, tá bom? Adquirir todo esse material, é um material especial e nós cuidamos disso e zelamos disso com muito carinho. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no livro, na lição de número 7, 1 Coríntios, capítulo de número 9. Nosso estudo de hoje tem por tema Paulo, exemplo de liberdade. Nossa leitura vai se dar em 1 Coríntios capítulo 9, então eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos fazer aqui a leitura de parte desse capítulo, não o capítulo todo. Nós geralmente lemos o capítulo inteirinho, mas hoje nós vamos abrir mão de ler 10 versículos do capítulo 9. Vamos começar do versículo 11 em diante, tá bom? Mas praticamente toda a essência desse capítulo se encontra aqui nessa porção. Nossa verdade prática hoje diz: o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. Nós estamos estudando aqui capítulo 8, capítulo 10 e agora o capítulo 9, que fica no meio, fala essencialmente disso, até onde vai o nosso direito pessoal e a nossa liberdade cristã. E o nosso texto áureo hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Vou pedir que você leia bem forte. 1, 2, 3. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, com todos os modos, salvar alguns. Texto conhecido, né? A gente vai olhar agora o contexto. De onde é que sai essa afirmação feita pelo apóstolo Paulo? Todo mundo, 1 Coríntios capítulo 9, identificou aí, versículo 11. Já localizou? Vou ler o versículo 11, você lê o 12 e nós vamos intercalando.
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos ler juntos, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. A primazia nesse lugar é da tua palavra, Pai. Nós queremos te pedir agora, toda interferência, seja ela de ordem espiritual, preocupação, seja o que for, Senhor, esteja cativa agora a essa voz, a tua palavra. Que possamos sair daqui desse lugar dizendo verdadeiramente ouvimos a tua voz. Que assim seja para nossa alegria e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. E pode dar glória a Deus e aleluia. Você é livre nessa manhã para celebrar e festejar o Senhor. Gente, recapitulando, nós estamos lendo uma das cartas mais práticas, mais diretas que a Bíblia tem. A gente acaba descobrindo que igreja em certo aspecto é tudo igual, só muda o tempo e o endereço. Que os desafios que Paulo teve que corrigir na igreja de Corinto são muito parecidos com alguns desafios que nós temos aqui hoje. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos uma série de demandas que foram levadas à ciência de Paulo, pelos da casa de Chloe. Nós lemos no primeiro capítulo e nós já passamos aqui por vários temas. Começamos no capítulo 1 falando sobre problemas na igreja, vimos divisões, facções, não é toda a igreja em Corinto, é importante dizer isso. Alguns irmãos daquela igreja gostavam de dividir, de separar, sectariar o corpo de Cristo. No capítulo 2 nós vimos a mensagem, o teor, a relevância dessa mensagem. Quando vim ter convosco, não preguei outro evangelho senão a Cristo e Cristo
crucificado. E aí nós começamos a olhar capítulo 3 para frente, capítulo 4, o obreiro. Quem é o obreiro? Quem é a pessoa que Deus escolhe para servir? Vimos as analogias que Paulo usa, do dispenseiro, acessa a dispensa, do ministro, aquele que rema, aquele que não é visto, mas que faz o barco andar, que leva do ponto aonde ele está até o destino, assim como nós levamos a igreja da terra até o céu. Começamos a ver, capítulo 5 e 6, alguns problemas, imoralidade que havia na igreja, litígios, irmãos indo à justiça um contra o outro dentro da igreja. Do capítulo 7 para frente, nós temos agora Paulo respondendo perguntas. Aparentemente, os irmãos de Corinto mandaram uma carta também para Paulo, não questionando, mas perguntando Paulo sobre algumas coisas, principalmente acerca do casamento. Pastor Samuel ministrou capítulo 7 sobre isso. Capítulo 8 e 10, eu ministrei semana passada. E o capítulo 8 e o capítulo 10 são capítulos interessantes, porque eles têm uma aplicação muito prática. O capítulo que eu vou ministrar hoje fica bem no meio, capítulo 9. Parece que há uma interrupção no que o capítulo 8 e o capítulo 10 ministram, mas a gente vai perceber que o capítulo 9, ele é um embasamento na vida prática. Enquanto o capítulo 8 e o 10 falam de carne sacrificada a ídolos, o que naquela época era uma questão de divisão, de problema, era um ponto sensível para a igreja naquela época, o capítulo 9, bem no meio, Paulo vai usar a sua própria vida como exemplo. Paulo vai mostrar que é possível você abrir mão de liberdades individuais, de direitos que você tem individualmente, para que a igreja caminhe em paz, para que o evangelho seja pregado, para que a gente possa ter o maior número possível de pessoas vivendo, convivendo juntos. E a gente vai olhar agora Paulo olhando para a sua própria vida, Paulo abrindo o coração, Paulo contando a sua própria história, uma pessoa fantástica. Eu tenho muito prazer em pregar sobre isso. E Paulo fala no capítulo 8 e 10, eu não quero falar muito do que eu trouxe semana passada, mas é impossível falar do 9 sem o capítulo 8 e o capítulo 10. Paulo vai mostrar para mim e para você que tem coisas que não se resolvem pela lógica. Tem coisas no corpo de Cristo que só se resolvem pelo amor e pelo tempo. São aqueles pontos que não são 100% certos, 100% errados. Atenção, não estou aqui falando de relativismo, estou falando de questões que em tempos diferentes, locais diferentes, com uma maturidade diferente, com uma vivência cristã diferente, são aceitáveis em um lugar, não são aceitáveis em outros lugares. São aquelas questões que não são essenciais da fé, mas a gente não consegue cravar o ponto, a gente não consegue bater o martelo, ter um consenso geral em relação a esses assuntos. E Paulo vai trazer agora alguns desses pontos que são sensíveis para a fé da igreja naquela época e também, de certa maneira, por princípio e propósito, para a igreja nos dias de hoje. No capítulo 8 e no capítulo 10, o tema sensível é: podemos ou não podemos comer carne sacrificada para ídolos? Quantos estiveram aqui ou assistiram pela televisão essa ministração? Dê um amém bem forte para a gente entender aqui, ok? Então a gente sabe, era uma carne mais barata, 1/3 da carne do templo sobrava. Essa carne era mais barata, era vendida e oferecida, não só mais barata, mas era a melhor carne que se tinha, porque via de regra, a carne oferecida no templo era a melhor carne, do melhor animal, o animal perfeito, sem máculas. Então agora nós temos a melhor carne, mais barata, carne que fora sacrificada a ídolos no templo, parando na mesa dos irmãos da igreja, sendo vendida no mercado. Essa carne estava no templo, estava nas cerimônias, nas festas, e isso causava muito questionamento na igreja de Corinto. Então, para eles, esse era o principal problema do capítulo 8 e do capítulo 10. E Paulo fala, não de comida, mas Paulo responde essa questão falando de amor, de compreensão, de se abrir mão de direitos. Assim como hoje, nós temos ainda alguns pontos que para mim e para você são sensíveis. Eu rapidamente pincelei aqui na última lição. Por exemplo, a questão de comunicação. Nós estamos aqui agora ao vivo por rádio e TV para todo o Brasil, pela nossa Boas Novas. Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Mas houve um tempo onde assistir televisão e ter televisão não era recomendável, né?
num tempo diferente, nosso conhecimento avançou acerca disso, então é uma questão não essencial, não vai interferir se você vai para o céu ou vai deixar, mas a gente percebe que tem questões sensíveis que às vezes não se pode cravar, bater o martelo, e Paulo está tratando aqui de um desses pontos sensíveis que nós descobrimos na vida da igreja. Em resumo, capítulo 8, 9 e 10, o resumo é: o verdadeiro conhecimento de Cristo nos leva a considerar o nosso comportamento em relação aos outros. Quem ama Cristo de verdade, é transformado por Cristo, tem preocupação com os outros, e você acaba descobrindo que essa preocupação deve prevalecer até em frente a direitos pessoais, e a coisas que você pode, deveria, são justas você fazer e participar, mas você não faz para que a igreja ande em união. É por isso que no capítulo 8, coloca para mim, 8 versículo 13, Paulo termina o capítulo 8, a última ministração, com a seguinte afirmação, e é uma afirmação, gente, muito poderosa: por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu não comerei mais açaí. Olha só, já pensou? Por isso, se a comida servir de escândalo para o meu irmão, eu não vou comer mais carne para que eu não venha a escandalizá-lo. Paulo vai mostrar agora que é possível se abrir mão de direitos. Paulo vai mostrar no capítulo 9, na sua própria vida, em coisas muito mais sensíveis do que a carne, o que você pode participar, os locais que você não pode ir, que é possível você abrir mão de direitos para que a igreja ande em unidade. Nosso primeiro ponto fala da autenticidade, e nós vamos começar com o versículo 1, autenticidade do chamado. Leia para mim, por favor, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se você ainda não conseguiu abrir a sua Bíblia, abra comigo. É importante você acompanhar e ler, porque todo ponto aqui, tudo vale muito a pena. Versículo 1 diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi a Jesus? Acaso não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? A questão aqui é o seguinte: alguns irmãos da igreja de Corinto tinham um problema com a autoridade de Paulo. Alguns irmãos que lá viviam tinham problema e questionavam o apostolado, a liderança. Achavam que Paulo, de certa maneira, não deveria exercer liderança sobre aquele corpo, que Paulo, de certa maneira, era um impostor. Questionavam a autenticidade do seu chamado. E naquela época, na verdade, por toda a Bíblia, existem alguns requisitos que são marcados para que alguém possa se declarar um apóstolo genuíno de Cristo. E porque alguns achavam que Paulo não preenchia todas essas caixinhas, Paulo não encontrava, ou de certa maneira, não possuía todos os predicados, eles tinham um problema com a liderança de Paulo. E o primeiro predicado que havia era ter visto Cristo pessoalmente. Para alguém ser considerado um apóstolo de Cristo, essa pessoa precisava ter no seu currículo, ter andado com Cristo, estado com Cristo, ter visto Cristo pessoalmente. Então, não, é o outro, é só ver. Ter visto Cristo pessoalmente, não é esse slide não, só acompanhar para mim, por favor. Então, teria que ter visto Cristo pessoalmente. Segundo predicado, está aí na sua revista, era trabalhar pelo Evangelho. Alguém aqui tem dúvida que Paulo era um excelente, exímio trabalhador do Evangelho? Paulo trabalhou muito, serviu muito, rodou o mundo todo conhecido da sua época, fundou mais de 39 grandes igrejas do Império Romano. Terceiro ponto, era produzir frutos, né? Tem uma apresentação, Rubens, se não volta lá para mim, se não tiver para não tirar, tá? Segundo ponto era produzir frutos. Ele precisava produzir frutos. E terceiro, que não está na revista, mas eu somei aqui, quarto ponto, era ter um ministério marcado por sinais e maravilhas. E Paulo possuía todos esses predicados. A questão é que Paulo pessoalmente não exerceu o ministério juntamente com Jesus. Então as pessoas tinham dificuldade, alguns irmãos acreditavam que Paulo não deveria se contar dentre aquele rol dos apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que estiveram junto, e por causa disso, de uma pequena legalidade, não recebiam e não contavam Paulo como sendo um dos 12 apóstolos. Quando a gente lê e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, naqueles que começaram, que edificaram a igreja, e a pergunta que eu falo para você, Paulo viu ou não viu Jesus? Hein? O que vocês acham? Viu.
Paulo viu Jesus. Na verdade, Paulo viu Jesus numa das manifestações mais gloriosas que existem em toda a Bíblia. Paulo respirando ódio, a Bíblia diz. Paulo tinha na sua mão carta para ir, para perseguir. Na estrada de Damasco, ele tem um encontro glorioso com Cristo. Cai do cavalo e pergunta: quem és tu? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Paulo vê Jesus, Paulo tem um encontro com Jesus, e não somente isso, mas daquele ponto em diante, Paulo fica 3 anos no deserto, na Arábia. E isso é ponto, claro, de estudo, de questionamento de alguns estudiosos, mas muita gente, e eu também acredito que durante esses 3 anos que Paulo ficou recluso, sendo discipulado, se preparando, Jesus esteve com ele em vários momentos. Jesus revelou para ele, porque como é que pode um homem ter tanta sabedoria? A gente tem, claro, a mensagem redentora, transformadora, salvadora, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, o início, o ato dos apóstolos, mas quem sistematiza a nossa fé e aplica aos dias de hoje é o apóstolo Paulo. E como foi que ele recebeu um entendimento tão profundo, tão impactante? Então, isso aqui é matéria cravada. Paulo é um apóstolo. Paulo esteve com Cristo, Paulo viu Cristo face a face, teve esse tipo de revelação com o Senhor. O que me leva a uma segunda pergunta que não está na revista, mas hoje eu quero abrir um hiato em relação a isso. Eu pergunto para você: apóstolos existem hoje, sim ou não? Não é pegadinha não, quero ouvir sua voz, hein? Pode responder. Não vai acontecer nada, tá? Não vai abrir um buraco, você não vai sair aí. Apóstolos existem hoje, sim ou não? Sim e não, as duas coisas. Do ponto de vista, no estrito senso, daqueles que andaram com Jesus, estiveram ali com Jesus, nós temos os 12, são aqueles, ponto, são aqueles que vão julgar o mundo com Cristo, que vão governar no milênio. Isso aqui está fechado. Agora, do ponto de vista funcional, de função, de propósito, de chamado, de impacto aqui na terra, até hoje Deus levanta e usa apóstolos para edificar o seu reino aqui na terra. Até hoje, do ponto de vista funcional, isso continua acontecendo. No Novo Testamento, a palavra apóstolo é mencionada 75 vezes, não só se referindo aos 12 e ao próprio apóstolo Paulo. Nós temos essa referência sendo feita a Barnabé, ao próprio Timóteo, que depois vai para Corinto ajudar e servir aquela igreja. Nós temos em Romanos capítulo 16, Andrônicos, Júnias, tantos outros que foram feitos, pessoas que não viram, pessoas que não andaram naquele primeiro momento com Jesus, mas que são apóstolos, cumpriram o chamado de Cristo aqui na terra. Então isso aqui fica muito claro aqui nesse texto, quando a gente observa a história. Questionavam a validade, questionavam a autenticidade, o chamado, o apostolado de Paulo. E quando a gente olha para o livro de Corinto, qualquer um podia questionar o chamado e o apostolado de Paulo, menos a igreja em Corinto. Qual era a maior prova que Paulo era um apóstolo e que o seu chamado era um chamado autêntico? Eram eles mesmos. A vida da igreja em Corinto, o fato da igreja existir e estar lá, era a maior prova de que Paulo era um apóstolo chamado, vocacionado. Versículo 1 do capítulo 9, vou ler com você aqui na tela. Não sou eu porventura livre, Paulo está dizendo. Não sou eu apóstolo, não vi Jesus vosso Senhor. Atenção, acaso não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Olha o que Paulo diz no versículo 2. Se não sou apóstolo para outros, não tem problema nenhum. Para outros, eu não estou nem correndo atrás, não estou me preocupando. Mas para vocês, certamente eu sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. O fato de vocês estarem aqui, gente, a igreja cresceu, multiplicou, floresceu. Vocês estão tendo agora um relacionamento vibrante, poderoso com outras pessoas. É fruto, eu cheguei aqui, não tinha nada, o evangelho não era pregado, se tornou conhecido. Essa igreja está avançando, explodindo, cheia de dons. Isso aqui é selo do meu apostolado. É resultado. Se para outros eu não sou apóstolo, pouco me importa, mas para vocês eu sou, porque vocês são fruto do meu apostolado em Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Em outros momentos Paulo diz: vocês estão muito cheios de mentores, de coisas por aí, mas está faltando pai, mas eu sou o pai espiritual de vocês, eu vos gerei em Cristo, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4. Então aqui ele deixa muito claro de que ele, de fato, ele é apóstolo, né? O selo do apostolado, o selo era quando alguém mandava um título, uma carta, um documento, e a pessoa marcava, um rei colocava cera,
colocava lá o seu logotipo, né? E selava, fechava aquele documento. E o selo, ele trazia autenticidade, oficializava, dava fé pública ao título que ele carregava. É o que Paulo está dizendo. Eu vim para cá, fiquei 18 meses com você. O nome de Cristo não era conhecido, não havia salvação, vida eterna, crescimento. Comecei o trabalho do zero. Hoje a igreja está grande, está florescendo, está abençoada. Essa é a maior prova do meu chamado e da minha vida com Cristo, porque vocês são o selo que oficializam o meu título de apóstolo aqui nesse lugar. Está dando para entender o que ele está dizendo aqui nesse texto? Só porque alguém tem o título e a carteirinha, não significa que seja. Mas porque alguém também não tem o título e a carteirinha, não significa que seja. Quem oficializa são os sinais, os frutos e a bênção do Senhor que está sobre a vida dessa pessoa. E Paulo era um homem extremamente abençoado. Como é que eu sei se alguém é evangelista? Pessoas são salvas? Como é que eu sei se alguém tem o selo, chamado para pastor? A igreja floresce, cresce, não é uma igreja perfeita, mas ela está triunfando a despeito das dificuldades. Como é que eu sei que alguém tem o chamado de mestre? Pessoas estão sendo alimentadas, tinham dúvidas na palavra, depois de ouvirem uma exposição, sanam essas dúvidas, e assim são os resultados. Quando a gente pergunta se apóstolos ainda existem nos dias de hoje, eu estou falando isso porque eu queria abrir um hiato hoje aqui na nossa administração. Tia Raquel, fique de pé, por favor, rapidamente, tá? Eu vou quebrar a ordem do culto. Essa aqui é a minha tia, né? Irmã gêmea da minha mãe, Raquel Santos. Eu quero apresentar, cadê a Boas Novas aqui? Correndo, mostra aqui, filma aqui pra gente na frente. Isso, perfeito, tá bom? Você pode dar um aplauso bem forte pela vida da tia Raquel? Fica de pé, mãe. Fica de pé com ela, tá bom? Minha tia está nos visitando, passando alguns dias com a gente, né? Ela e minha mãe são bem parecidas, são gêmeas bivitelinas, né? Baby, tu és bivitelina ou univitelina? Hein? Univitelina, então, bivitelinas, estão aqui, tá bom? Elas são filhas desse casal que você está vendo aqui. Bota a foto para mim, por favor, agora aqui na tela do lado, tá bom? Perfeito. Quantos conhecem esse casal querido e abençoado? Né? Esse casal saiu de outro país, na década de 50, veio para o Brasil, Pindamonhangaba, para fundar o primeiro instituto bíblico pentecostal dessa nação, primeiro instituto bíblico das Assembleias de Deus no Brasil. Esse casal discipulou uma geração inteira de pastores, dentre elas, meu pai que está aqui na frente, sentado. Os pastores que hoje lideram a Assembleia de Deus no Brasil, passaram pela mão e foram moldados pela mão. Oi? E terça-feira o pastor está dizendo que o pastor, vocês conhecem o pastor Takayama, em lá do Paraná? Vai pregar lá no Centenário, queremos convidar todos vocês a estarem lá, que também é ex-ibadiano, foi formado por eles uma geração inteira de pastores. Claro que vovô e a vovó nunca pediram o título de apóstolo, nunca pediram a carteirinha, não, eu quero ser chamado, porque, amigo, não adianta ser chamado, tem que ser reconhecido por Deus e pelas pessoas. Claro que os primeiros 12 ali, quais são os pré-requisitos para ser um apóstolo? Ter visto Jesus pessoalmente. Isso foi dado aos primeiros 12 que estiveram lá. Mas aos outros que andam, eu pergunto, coloca para mim aqui os requisitos, por favor, todos os 4. Equipe Daniel, corre aí para mim, por favor, para a gente colocar, tá bom? Não é esse não, é o outro, tem um outro, perfeito, obrigado. Dê um aplauso bem forte à nossa equipe de mídia. Às vezes flui, às vezes não flui. Vamos lá. Ter visto a Cristo, não viram? Trabalhar pelo Evangelho. Coloca a foto deles aqui do lado. Trabalharam ou não trabalharam pelo Evangelho? Hein? Produzir frutos. Produziram ou não produziram frutos? Produziram. Sinais e maravilhas. Meu avô poderia ficar o dia todo contando para vocês como a mão de Deus agiu na vida deles para que eles cumprissem o chamado. Posso mostrar para vocês um outro par de jovens abençoados? Coloca aí a foto deles. Conhecem esses dois? Tem o título de apóstolo? Não. Mas são apóstolos no ponto de vista funcional da palavra? Completamente. Nunca pediram o título, nunca. Agora eu pergunto para vocês, viram a Cristo pessoalmente? Talvez, porque tem algumas experiências que eles tiveram. Segundo, trabalharam pelo Evangelho? Está aqui o fruto do apostolado deles. Está aqui o fruto do apostolado deles. Está
aqui, você é fruto dessa história, desse legado que está aqui. Produziram frutos, claro, sinais e maravilhas. Paulo está dizendo, o simples fato de vocês estarem aqui, isso é o selo e a prova do meu apostolado. Pastor Samuel, meu pai, nosso pastor, nós somos fruto do apostolado dele. Eu já visitei boa parte de vocês, como é bonito a gente ver gente que a gente conhece, fala assim, pastor, eu aceitei a Jesus no dia que o pastor Samuel pregou, fui batizado por ele me casou, apresentou os meus filhos e agora está casando os meus filhos. Que coisa linda, fruto do apostolado, do trabalho deles. Então Paulo está mostrando para eles, vocês são fruto, resultado do meu apostolado. Dê um glória a Deus bem forte por isso, tá bom? Então Paulo está dizendo, porque eu servi, pode tirar aqui atrás, servi vocês, fundei a igreja, isso me confere alguns direitos. Não só alguns direitos, na verdade isso me confere muitos, mas muitos direitos. Eu poderia cobrar, requisitar muita coisa. E Paulo vai mostrar agora como ele, na sua própria vida, abriu mão desses direitos para que a igreja pudesse andar em unidade. Então, versículo 1 pergunta, não sou eu apóstolo? Isso aqui está resolvido, Paulo é um apóstolo. Por que Paulo tem um chamado autêntico? Paulo agora teria alguns direitos. Paulo poderia usufruir de alguns privilégios por todo o trabalho, por tudo que ele fez. Que direitos são esses? Versículo 4, leia só o versículo 4 para mim. Não temos nós o direito de comer e beber? Vamos lá, não temos nós o direito de ter sustento, ajuda da igreja que nós plantamos e edificamos. Segundo direito, versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais. Vê o microfone aí para mim. E também o direito de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos de Cristo e também a Pedro. Então Paulo está dizendo aqui, existem, eu como um apóstolo, fundador desse trabalho que aqui está e se encontra, eu teria alguns direitos. Primeiro, o direito da honra. Esse direito, gente, é inegociável em qualquer tipo de lugar. O direito de ser honrado. Segundo, ele coloca aqui, no versículo 4, o direito de ter o sustento, de usufruir do sustento da igreja. E o segundo, o direito de levar consigo esposa. E essa esposa, juntamente com ele, ser mantida também, como faziam os outros discípulos que viajavam, que levavam os irmãos de Jesus. E nesse caso ele menciona pessoalmente aqui o apóstolo Pedro. Paulo aqui está usando de sarcasmo. Versículo 6 ele diz, ou somente eu e Barnabé que não temos que deixar de trabalhar, né? Igual ele faz no capítulo 4, vocês já estão reinando sem nós, vocês já estão com Jesus, vocês já estão perfeitos. Paulo está usando o sarcasmo aqui. E no capítulo 18 de Atos capítulo 18, versículo 1 e 4, eu queria rapidinho passar com você por lá. A gente vai descobrir um pouco de como se deu a implantação da igreja em Corinto, como e quando. O livro de Atos dos Apóstolos, na sua segunda parte, ele menciona muito da vida do apóstolo Paulo. E olha só o contexto que se deu, a plantação por Paulo da igreja em Corinto. Depois disso, deixando Paulo, Atenas partiu para onde? O que está escrito aí? Corinto, versículo 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado de judeus e da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Ou seja, o imperador mandou todos os judeus saírem de Roma, esse casal foi para Corinto. Quando Paulo chega lá, ele conhece Áquila e Priscila, versículo 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali Paulo fazia o quê? Trabalhava, né? Pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo tinha uma profissão. Paulo era construtor de tendas. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Então Paulo trabalhava ao longo da semana. No sábado ele ia pregar na sinagoga para judeus e para gregos. Então Paulo vai apresentar aqui alguns direitos que ele com certeza tinha. E esses direitos não são questionados. O primeiro direito que Paulo tinha era o direito de suporte da igreja. Tá bom? Pode tirar aqui a tela do fundo. Direito de suporte da igreja. Paulo, se quisesse, ele talvez não precisaria trabalhar, caso o trabalho tomasse todo o tempo e todo o potencial ao ponto que ele não pudesse agora servir o evangelho. Mas a gente percebe que em Corinto, Paulo abriu mão disso. Paulo não requereu esse
direito que talvez ele tivesse. No versículo 4 ele diz: não temos nós o direito de comer e de beber? Segundo direito que Paulo levanta aqui, está no versículo 5. Ele diz: não teria eu o direito de me fazer acompanhado da minha esposa? Porque outros faziam também. Isso, gente, é normal, é justificável. Pedro, quando pregava, levava consigo a sua esposa. E a gente sabe que Pedro era casado, porque Jesus fez o que com a sogra de Pedro? Ele não matou, ele curou. Curou a sogra de Pedro. Então Pedro tinha uma esposa e Pedro levava a esposa juntamente com ele por onde tinha. Então Paulo tinha o direito do suporte, tinha o direito também de levar isso. Só que o interessante é que Paulo abre mão. Paulo não discute, Paulo não briga por isso. E nós temos o terceiro ponto, onde Paulo fala da autenticidade, da liberdade. Versículo 15, vou ler só a primeira linha, diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, embora fosse correto, recomendado, honroso, longe de ser pecado, de ter qualquer tipo de problema. Paulo exerce a sua liberdade cristã, dizendo: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Paulo não está condenando o suporte e a ajuda pastoral. Paulo não está condenando aqui o casamento ou levar consigo a esposa. Paulo está mostrando, e essa é a espinha dorsal desse capítulo, que é possível você abrir mão de direitos pessoais, que é possível você renunciar a algumas coisas. O contexto disso no capítulo 8 era justamente isso. Tinha gente que era mais esclarecida, mais madura na fé, e essas pessoas comiam a carne sacrificada, frequentavam os templos, frequentavam os festivais, atropelavam a fé de quem era novo, de quem era fraco, de quem não era maduro, de quem tinha chegado, o outro dia estava comendo alimento sacrificado, agora aceita Jesus, chega dentro da igreja e tem gente, e essas pessoas não tinham entendimento, e a fé delas naufragava. E Paulo está mostrando aqui a possibilidade da renúncia em favor das pessoas mais fracas. Paulo está mostrando o seu exemplo pessoal e nos fazendo refletir em relação aos mais fracos na fé, em relação a alguns assuntos que eram extremamente sensíveis. A carne era oferecida para ídolos e por si só não era pecado comer a carne oferecida a ídolos, correto? A gente leu isso, estudou isso no capítulo passado. Não receber auxílio também não é pecado. Levar consigo esposa também não é pecado. Mas Paulo está dizendo: abro mão por isso, para que a igreja ande em unidade, para que alguns irmãos mais fracos, eu acabo com o individualismo da fé cristã. Capítulo 8, versículo 11, e eu quero rapidinho ler com você do capítulo passado, como esse texto é um texto interessante. Capítulo 8, versículo 11: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos. Paulo está dizendo, quando a gente não exerce de maneira sábia a nossa liberdade, a gente peca contra os irmãos, golpeando a consciência fraca, e é contra Cristo que pecais. E aí o versículo 13 entra: se por causa disso a carne me fazer golpear a consciência do irmão, então eu deixo de comer carne. Novamente, o foco aqui é renunciar direitos para que a igreja ande em paz. Quem está entendendo até esse momento, dê um amém bem forte, um glória a Deus. Eu falei que essa lição era uma lição com um pouco mais de conteúdo, e Paulo aprofunda aqui um pouco mais esses direitos, tá bom? Casamento, sustento e legalidade. Acerca do casamento, versículo 5, nós já lemos. E também o direito de se fazer acompanhar de uma mulher, irmã cristã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e as Cefas. A pergunta que isso suscita para nós, e a gente não foge de nenhum tema, é a seguinte pergunta: Paulo era ou não era casado? Você já fez essa pergunta? Né? Era ou não era casado? Na página 43 da sua revista, abra aí rapidamente, só para a gente pontuar isso e continuar à frente. Último parágrafo da coluna da esquerda, página 43, último parágrafo é o ponto 1, tópico 1, subtópico 2. E eu tirei uma foto aqui, sublinhei, tá bom? Do trecho da revista, para você que não tem revista ainda, passe, compre, é importante. E sublinhei, diz assim, ó: se Paulo havia sido casado em alguma época, é difícil de determinar, não há nenhuma indicação direta acerca disso. Mas à vista do seu conhecimento da vida de casado, capítulo 7, papai falou sobre isso aqui
né, quando eles disseram, bom, se nós estamos numa sociedade pagã, onde a sexualidade é muito exacerbada, então não é bom chegar perto de mulher. Alguns jogam para o outro lado, e Paulo fala sobre isso com muita sabedoria. Então, visto o seu conhecimento da vida de casado, é plausível supor que ele já havia sido casado. Os estudiosos que assim pensam sugerem que ele poderia ser, primeiro, viúvo, ou mesmo ter sido abandonado pela sua esposa em razão da sua conversão. Primeiro, a esposa faleceu e Paulo decidiu continuar solteiro, viúvo, para pregar o evangelho. Ou segundo, devido ao peso do seu chamado, a esposa foi embora, o que também é plausível, porque Paulo foi apedrejado, participou de vários naufrágios, teve que sair fugido porque queriam matar de todas as cidades. Imagina só, arrastando mulher, mudança, tudo isso. Em algum momento o chamado dele pode ter ficado muito pesado, ou a sua própria conversão, porque ela não aceitava, e abandonou Paulo, e Paulo continuou solteiro para cumprir o chamado de Cristo. Quem está entendendo, dê um amém bem forte rapidamente, tá bom? Então Paulo está falando sobre isso, a autenticidade, do direito que ele tem de ser casado. E ele vai falar aqui de 4 argumentos, e aí são os argumentos que a gente tem aí, tá bom? Sobre a questão do casamento e do sustento. Atenção para isso, tá bom? Sobre casamento e a questão do sustento, esses 2 pontos. Primeiro princípio que o apóstolo Paulo traz, é o princípio, e eu coloquei aqui, da paridade. O que Paulo está dizendo? Não há problema nenhum. Os outros usufruem, é normal, é justificável, é justo ter o suporte se o tempo todo e o potencial está colocado aqui nessa obra. Segundo, é bom e interessante que leve consigo esposa. Não tem nenhum tipo de problema disso, só que o versículo 15 diz, eu porém não me tenho servido dessas coisas. Então o primeiro princípio é o da paridade. Segundo, e atenção para isso, porque aqui a lição começa a aquecer, eu já me encaminho para o fim, ela fica mais interessante. É o princípio do costume humano e o princípio da natureza. Versículo 7, dê uma olhadinha aí na sua revista, rapidamente, na sua Bíblia, perdão. Olha o que está escrito. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Deu para entender o que está escrito aí? Quem é que vai para uma guerra pagando as próprias custas? Imagine você se somando ao exército brasileiro. Você tem que responder a ordem, você tem que ser colocado num pelotão, você tem que ser treinado, seu tempo todo é colocado para você saber atirar, manusear as regras da guerra, por isso você não pode galgar sustento em outro lugar. E aí chega uma época de guerra, e aí o exército diz, você vai guerrear, mas pague o seu coturno, leve sua roupa, compre suas armas, compre suas balas, e vá guerrear. Quem é que iria guerrear no exército desse? Ninguém. Porque ninguém vai guerrear pela própria custa, por quê? Porque o tempo que a pessoa tem para treinar seria o tempo de trabalhar. Ela não pode agora fazer isso porque está cumprindo aqui a função do exército. Tem alguém da aeronáutica aqui? Levante a mão, por favor. Alguém da aeronáutica? Está aí, ó, alguns, né? Vários irmãos. Imagina, aqueles caças caríssimos, né? 200 milhões de reais custam caça, 150 milhões de reais. Imagine só, chega a época da guerra, você se apresenta para defender o Brasil, aí o brigadeiro da aeronáutica pergunta, você trouxe seu caça de 150 milhões de reais para poder pelejar e poder defender o seu país? Você que é policial militar, né? Você tem que comprar o carro, comprar a viatura, você tem que treinar tudo, você tem que fazer isso correndo o risco de morrer, de lutar com bandido, de ser esfaqueado, de ser assassinado. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é providenciado pelo Estado, pela União, pelo Exército, pela aeronáutica, né? Então quem é que vai à guerra às próprias custas? Segunda parte do versículo 7. Quem é que planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta desse rebanho? Então Paulo está usando aqui analogias, pode deixar aqui no fundo para mim, da própria natureza, do próprio costume humano. O primeiro é a paridade, né? Os outros fazem como se fosse uma comparação, é normal, é recomendável. Segundo, o testemunho da natureza. Agora o terceiro, está aqui nesse ponto, legalidade, tá bom? Que é o versículo 9. Paulo está dizendo, é justo porque a lei ensina que seja assim. Versículo 9. Pode ler para mim o versículo 9, por favor. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisar o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo aqui está fazendo menção de Deuteronômio capítulo 25. Não atarás a boca do boi enquanto ele debulha. O boi, ele movia a pedra na eira
para poder quebrar o trigo e separar a semente do trigo. Então aquele boi estava trabalhando, ou simplesmente quando a gente vê a eira que a pessoa pegava, jogava para cima e separava lá o floco do grão, tudo, o boi ficava andando em cima do trigo e ele andando, pisava, o trigo era quebrado. O que a lei de Moisés dizia? Você não pode amarrar a boca do boi enquanto o boi lhe ajuda. Você não pode impedir o boi de comer um pouquinho daquele trigo, por quê? Porque o boi está trabalhando para você, está servindo você, é dali que ele tira a força, é dali que ele vai continuar moendo o trigo para você. Então não se pode atar a boca do boi enquanto ele debulha. A lei de Moisés dizia isso, era proibido, era considerado injusto você não deixar o animalzinho comer, enquanto o animal está ajudando você a cumprir aquela missão. Então ele apresenta alguns princípios aqui interessantes para o povo, o princípio da paridade, o princípio da natureza, tudo o que acontece, e Paulo vai mostrando para eles aqui, que tudo isso é justificável. E ele pergunta no fim do capítulo, do versículo 9, acaso é com bois que ele se preocupa? Boi lê, boi conhece a lei? E aí ele pergunta no versículo 10, coloca na tela para mim, ou é seguramente por nós que ele está dizendo, né? E aí ele continua dizendo, certo é por nós que está escrito. Então quando a Bíblia diz isso, não está dizendo em relação ao boi, está usando o boi como uma figura de linguagem para dizer em relação a cada um de nós. Então, em resumo, se é verdade para o soldado, para o agricultor, para o pastor de gados, para o boi que debulha, quanto mais isso é verdade na obra de Deus, que o trabalhador viva do seu salário. Então ele está mostrando aqui a legalidade do sustento. A própria lei de Moisés falava acerca disso. Versículo 10, parte B. Pois quem lavra, cumpre fazê-lo na esperança. Quem pisa o trigo faz na esperança de receber o que lhe é devido. Versículo 11. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se nós servimos espiritualmente, é algo longe demais, inconcebível demais, a gente poder ter algum pequeno recurso e retorno material. Romanos capítulo 15, versículo 25, Paulo fala do mesmo princípio. Preste muita atenção, olha o que acontece em Romanos 15, 25. Tem alguém aí me ouvindo? Dê um amém bem forte. Tá? Isso aqui é Bíblia, e esse é um capítulo que é importante a gente ir destrinchando ele. Olha só, Paulo fala desse mesmo princípio em relação à igreja em Jerusalém. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Preste atenção. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta, uma oferta, um benefício para os pobres e os santos que vivem em Jerusalém. Versículo 27. Isto lhes pareceu bem, o mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que Paulo está dizendo? Os judeus em Jerusalém, eles não são donos da revelação, eles não têm a revelação para si, mas veio através deles. E agora, os crentes da igreja mãe, lá em Jerusalém, estão passando dificuldade. Por quê? Porque lá eles são perseguidos. Lá quem serve a Cristo, testifica a ressurreição, não pode vender, não pode comprar, é perseguido. Então agora estão passando fome. Eles nos deram um dom, um presente espiritual. E nós aqui na Acaia da Macedônia, temos muitos bens materiais. Então nós vamos levantar uma oferta material e nós vamos servir a eles que são os nossos, que trouxeram esse legado de fé para nós. Então seria demais se nós estamos dando esses dons espirituais, ter um pouquinho do retorno material. Então ele fala, princípio da paridade, do costume humano, da lei, mas por fim, e para mim isso aqui é muito interessante, o princípio de Jesus, versículo 14, olha o que está escrito aí na sua Bíblia, assim ordenou também o Senhor aos que preguem o Evangelho, que vivam do Evangelho. Jesus ensinou assim. Jesus, quando disse aos discípulos, olha, ensinei vocês durante 3 anos, agora chegou o módulo prático. Saiam de 2 em 2, vão a todas as vilas. Quando vocês forem, estou dando a mensagem a vocês, preguem o Evangelho. Estou dando a estratégia, vão de casa em casa. Se alguém receber, amém. Se não receber, batam o pé, tomem a paz, sigam em frente. Vocês vão ser recebidos como lobos, né? Por lobos, sendo ovelhas. Só que aí ele fala para eles, olha, não levem capa, não levem cinto,
não levem alforje, não levem ouro, não levem prata, não levem absolutamente nada. Desfrutem da generosidade daqueles que vão ajudar vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus ensinou assim. Então aqui, ele está mostrando, tá bom? A legalidade. Primeiro, porque a paridade diz, porque a natureza testifica. Segundo, porque a lei de Moisés ensina. Terceiro, porque Jesus ensinou que fosse feito dessa maneira. E aí chega a melhor parte, aonde eu termino minha ministração de hoje. A liberdade de Paulo de dizer: eu agradeço, é justo, é honroso, é maravilhoso, mas eu decido abrir mão de todas essas coisas para pregar o evangelho com liberdade. Novamente, a gente vai olhar aqui e conhecer por que Paulo disse isso. Finalzinho do versículo 12. Entretanto, não usaremos desse direito. Vamos abrir mão desse direito, renunciar a tudo isso. E ele está mostrando, se eu posso renunciar isso, por que é tão difícil renunciar à carne? Por que é tão difícil em alguns momentos renunciar a algumas coisas que fazem tropeçar a fé dos mais fracos? Novamente, Paulo está mostrando na vida dele como isso pode ser feito em algo muito mais sensível, que é o quê? O bolso, o sustento. Toque em tudo, mas não toque no meu dinheiro, não é assim? Você quer ver alguém se revelar? Comece a mexer com algo que toque no seu sustento. Então Paulo está dizendo, é possível. Eu estou mostrando para vocês que tudo isso é possível. Eu pergunto para todos nós que estamos aqui hoje, quando aqui no versículo 22, ele renuncia a isso, e ele diz, renunciar para pregar a todos. Atenção. Versículo 22, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me para com todos, fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Quando no capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim, não comerei mais carne. Você acha que Paulo parou de comer carne para sempre? Sim ou não? Não. Provavelmente não. Eu tenho para mim que Paulo abriu mão de usufruir da carne em Corinto. Porque ele sabia que boa parte da carne servida em Corinto era carne oferecida a ídolos, e ele não queria correr o risco de que um irmão mais fraco tropeçasse e naufragasse na fé. Quando em Corinto, Paulo abriu mão do sustento, isso quer dizer que Paulo não recebeu sustento de lugar nenhum e de nenhuma igreja? Não. E como isso era um ponto que em Corinto ele precisava ministrar sobre liberdade cristã, em outros lugares, Paulo recebeu sustento normalmente. Tem como colocar a nova tradução da linguagem de hoje, Rubens, aí na tela? 2 Coríntios 11:8. Hoje de manhã eu me deparei nesse texto. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. E essa versão, ela traz uma palavra mais atualizada. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Enquanto eu estive trabalhando entre vocês, eu fui pago por outras igrejas. Quando ele teve, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. É possível colocar na outra versão? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, tá bom? Está escrito assim, enquanto eu estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Outras igrejas apoiaram Paulo como um missionário para ele estar lá. Olha o que ele diz, por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. Não quer dizer que Paulo foi lá e roubou aquelas igrejas. Paulo está usando uma figura de linguagem forte para dizer algo que poderia ter sido usado lá, aplicado lá, avançar o reino de Deus lá, está sendo implantado aqui para edificar e fazer acelerar a vida de vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 16, coloca na tela, olha o que Paulo diz, em Tessalônica, mais uma vez, precisei de auxílio, e vocês, porque até para Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja em Filipe mandou para Paulo, por quê? Porque Paulo precisava naqueles lugares. Mas em Corinto, para que ele pudesse exemplificar, ele sabia que havia um problema lá de abuso de liberdade, da liberdade cristã. Então Paulo naquele lugar, ele decidiu não fazer isso. Versículo 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Versículo 21, ao sem lei, como se eu também não estivesse debaixo da lei. Versículo 22, fiz-me de fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele, louvado seja o nome do Senhor. Se Paulo viesse a Belém, falei isso aqui na lição passada, sendo de fora,
homem inteligente, eu tenho certeza que Paulo não comeria açaí com granola. Porque Paulo saberia que isso feriria mortalmente o coração e a fé do paraense. Não é verdade, né? Bota granola no açaí para te ver. Paulo ia chegar aqui e ia comer o açaí do grosso, com farinha baguda, sem açúcar, o açaí que você vai me dar no fim do culto. Olha só que bênção. Por quê? Porque Paulo era inteligente. Quando Paulo está dizendo isso, porque eu me fiz de tudo para com todos, alguém pode ler isso aqui e dizer, não, pera lá, esse Paulo era um camaleão, alguém inconsistente na sua fé, que andava de um jeito no outro. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Esse texto está dizendo, Paulo era sensível aos costumes, às necessidades, às demandas, à filosofia, à cultura. Ele transitava nesses lugares, atenção, não exagerando da sua liberdade cristã, mas na maior parte das vezes, abrindo mão da liberdade cristã. Quando Paulo eu fiz de tudo para com todos, poderia traduzir, eu abri mão de tudo que pude em todos os lugares, para que o corpo de Cristo pudesse avançar, e a minha missão ser cumprida aqui na terra. Geralmente abrindo mão, abriu mão de carne, abriu mão aqui nessa cidade de levar consigo esposa, aqui abriu mão nessa cidade, embora ele precisasse, tinha que trabalhar, escala dobrada, trabalhar a semana toda, para sábado pregar o evangelho. Paulo abriu mão para que o evangelho fosse pregado e a glória de Cristo fosse conhecida. Então quando ele fala, fiz tudo, na maior parte das vezes, na verdade, abri mão de tudo que pude, para que o reino de Deus pudesse andar. Judeu entre os judeus, Atos 16, e eu vou correr aqui com isso, um exemplo bem prático, né? Paulo tem Timóteo consigo. Timóteo, a gente conhece a história, o pai era grego, a mãe judia, Timóteo não era circuncidado. E aí Paulo agora vai pregar entre os judeus. O que ele faz? Ele pede para Timóteo, adulto, se circuncidar. Por quê? Porque isso traria o quê? Mais legalidade para ele pregar entre os judeus. Me fiz de judeu para com os judeus. Mais para frente, Paulo fez um voto nazireu, Atos 21. Quer dizer que Paulo é mais santo, ou se ele não fizesse o voto, ele não iria para o céu? Não. Mas como Paulo estava no meio dos judeus, e para os judeus isso contava muito, então Paulo agora fez o voto, se fez judeus para com os judeus. E a gente começa a olhar por toda a Bíblia, a gente vai vendo Paulo andando. Por exemplo, tem um outro trecho, quando Paulo está em Atenas, lá no meio do livro de Atos, no mesmo dia ele vai na sinagoga, vai para o local de estudo, né, o ágora que eles chamam, e vai para o aerópago. Dentro da sinagoga, ele usa a linguagem de judeu. Dentro ali do ágora, do local onde os estudiosos haviam e tal, a cultura, ele começou a usar a sua inteligência, demonstrar a sua capacidade. Quando ele vai para o aerópago, que é o local onde os filósofos, onde os políticos se encontravam, como se fosse o congresso, ele usa, e ele até cita alguns filósofos. Ele diz, olha, como por eles nós vivemos, movemos, existimos, como os poetas de vocês dizem. Ele cita poetas daquele local. A gente pensa que esse trecho todo são textos bíblicos, mas Paulo está citando aqui homens que não eram cristãos para convencer, ou seja, me fiz de gentil entre os gentios para alcançar alguns deles. Versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele, louvado seja o seu nome. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus, rapidamente, vou terminar. Todos vocês, sejam bem-vindos, adolescentes que chegaram lá, vou pedir um aplauso a eles, estão aqui na galeria já, uma multidão grande, bonita de cada um deles. E aí Paulo termina falando do prêmio da renúncia, tá bom? Que coisa interessante, né? Quando a gente pensa e a gente analisa tudo isso, versículo 25 ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós todavia para alcançar uma coroa incorruptível. Deixa eu contar uma coisa para você. Tudo na vida exige renúncia. Diga isso para quem está perto de você. Tudo na vida exige renúncia. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Tudo que vale a pena na vida carrega consigo renúncia. Paulo usa aqui uma analogia de esporte, porque Corinto ficava na Grécia, e as Olimpíadas vêm de onde? Da Grécia. Os gregos eram loucos por esporte. Então Paulo agora está se fazendo de grego para com os gregos, dentro do mesmo texto, mostrando para eles, usando uma analogia que eles conheciam, sobre esporte. E ele diz assim, olha, o atleta de alto rendimento, aquele que corre na Olimpíada, né? Aquele que está lá, versículo 25, ele se domina. Ele se controla, ele abre mão. Por quê? Porque ele tem o alvo de alcançar uma
coroa. Por isso que ele treina, né? Ele não está desferindo golpes no ar, não, ele está fazendo de verdade, ele está abrindo mão. Nós recebemos semana passada o Edmilson aqui, foi campeão com a seleção brasileira em 2002, né? Pregou para a gente aqui no culto da Quinta Central, foi fantástico. Quando terminou o culto, a gente sentou aqui na salinha, tinham vários jogadores, né, aqui do Remo e do Paysandu, a gente entrou lá, começou a conversar com eles. Aí eu perguntei uma coisa para o Edmilson, falei, Edmilson, por que o Brasil hoje parece que o Hexa não vem? É tão difícil, né? A gente tem tanto talento, tanta coisa. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, não é só o talento. Eu, como não? Não é só o talento. Mas aqui no Brasil, não. É a disciplina. A disciplina vale mais do que o talento. Eu sou um exemplo disso. Eu não sou um jogador talentoso, mas eu sou um jogador disciplinado. Treino mais do que todo mundo, cuido dos fundamentos mais do que todo mundo, cuido daquilo que eu como, o horário que eu vou dormir, porque eu sei que no campo a disciplina vale mais. O jogo hoje é só estatística, né? Passe completo, tudo aquilo. Eles começam a medir o jogador pelas estatísticas dele e não só pelo talento individual. E ele começou a falar, está cheio de gente que é talentoso, tem um dom fantástico, mas não tem disciplina. Está cheio de gente que não tem tanto dom, mas é disciplinado, e os disciplinados são aqueles que chegam lá. Para ter disciplina tem que se abrir mão. O atleta abre mão da Coca-Cola, abre mão do açaí todo dia. Você está disposto a abrir mão do açaí todo dia? Não está, né? Da farinha, do pirão, você não está disposto a fazer isso. Mas ele não pode, ele tem que abrir mão. Por quê? Porque ele está buscando uma coroa, ele está correndo, ele tem um alvo. E aí Paulo diz, eles corriam na época, e o prêmio para o primeiro lugar era um ramozinho de oliveira que ela colocado na cabeça, e esse ramozinho estava bonito, fresquinho. Daqui a 2 dias ele se corrompia, secava todo, e Paulo bota a mão na cabeça e diz, rapaz, eles estão se sacrificando, abrindo mão por uma coroa incorruptível. Agora imagine nós que vamos receber uma coroa perfeita e incorruptível da mão de Deus. Abre mão. A vida cristã, ela tem muita vitória, muita coisa boa, mas ao mesmo tempo também existem renúncias que a gente faz, né? E na maior parte das vezes, nós somos definidos pelas nossas renúncias. É o que Paulo está dizendo aqui, e usando essa analogia. Versículo 24, bota na tela para mim e eu termino. Não sabeis vós que quem corre no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, abre mão, se sacrifica, come certo, dorme certo, treina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível, assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não estou aqui para perder tempo, não estou aqui para dar murro no ar. Eu faço de verdade, versículo 27, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu abro mão do que for para que o corpo de Cristo ande. Sabe, a gente pergunta hoje muita coisa. Por exemplo, uma pergunta que eu escuto, pastor, posso ou não posso fazer isso sendo crente? Né? Até onde eu posso ser desse jeito e continuar sendo crente? Pergunta errada. A gente está dizendo para Deus, qual é o requisito mínimo que eu posso ter para poder viver, servir a Deus e não edificar a vida das pessoas? A pergunta certa é, como é que eu posso alegrar a Deus? Como é que eu posso edificar a fé do meu irmão? Não é pela licitude, é por aquilo que edifica. Como é que eu posso fazer Deus sorrir para mim, mas o meu irmão se fortalecer, crescer na fé juntamente comigo? Esse é o grande desafio que nós temos. Nessa caminhada, nessa corrida que você está fazendo da fé cristã, como Paulo também fez, e ele disse, terminei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa de justiça que Ele, justo juiz, preparou para mim nesses últimos dias. Nessa nossa jornada, a pergunta é, como é que eu estou vivendo de maneira que Deus se alegra, que Deus sorri do que eu estou fazendo, mas que o meu irmão do meu lado é edificado por aquilo que eu estou fazendo?